Olá, boa tarde a você que acompanha a programação do SBA, Canal do Boi. Seja bem-vindo ao Mais Pecuária desta quinta-feira, dia 10 de janeiro de 2019. São agora 17 horas, mais 55 minutos, horário de Brasília. E nós seguimos destacando para você as principais informações do programa de hoje do Mais Pecuária. Litro do diesel negociado nas refinarias está mais caro e registra a segunda alta em 2019. E a Conab divulga o quarto levantamento da safra de grãos e mostra que a estimativa da produção para a safra 2018-19 é de 237 milhões e 300 mil toneladas. A área plantada está prevista em 62 milhões e 500 mil de hectares, um aumento de 1,2% em relação com a safra 2017-18. E hoje, a partir das 20h30, o Canal do Boi transmite o leilão virtual Gado de Corte da Leilosul. Em oferta, 1.200 animais para cria, recria e engorda. Daqui a pouquinho teremos informações com o Éder Benite, o Catatal. E você confere também no programa de hoje o fechamento do mercado pecuário desta quinta-feira. Tudo isso e muito mais para você a partir de agora no Mais Pecuária. Muito bem, nós começamos o programa de hoje falando sobre eventos ligados ao setor rural. A Embrapa Gado de Corte, que tem sede aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, está fazendo os ajustes para receber os visitantes para a Dinapec 2019. A repórter Kaile Rodrigues tem as informações das novidades que serão apresentadas nesta feira. Acompanhe no quadro Tecnologia e Produção. Soluções para o agro sustentável é o tema da Dinâmica Agropecuária 2019, conhecida como Dinapec. Além da programação tradicional, que conta com roteiros tecnológicos, haverá uma mesa redonda discutindo sustentabilidade na pecuária de corte. Inclusive, o Canal do Boi vai estar com a gente aí nessa discussão. Depois a gente vai ter o painel das mulheres, vai ter também o painel dos jovens do agro e também a gente vai ter alguns lançamentos, né? Então nós teremos Cultivar, lançamento do Estilosantes Bela, nós teremos o lançamento de aplicativo, teremos livros também, então já tem bastante novidade aí para essa edição de 2019. A Dinapec acontece entre os dias 20 e 22 de fevereiro na Embrapa Gado de Corte. Além dos lançamentos, haverá espaço para expositores na feira. Empresas de nutrição animal, empresas de forragem, enfim, todas as empresas ligadas ao setor para estar aqui conosco. Qual que é o nosso objetivo? É que essas empresas elas tragam os clientes delas. Então a gente quer aumentar o nosso público, né? E uma forma de aumentar é ter essas empresas conosco que vão trazer esses clientes para conhecer um pouco mais das nossas tecnologias. A presença das crianças na feira está confirmada. A ação visa aproximar e ampliar o interesse pela ciência e tecnologia. Vamos ter uma participação de umas 400 crianças do ensino municipal que terão uma programação especial para eles, com monitores voluntários aqui da Embrapa Gado de Corte, que vão fazer um roteiro para mostrar um pouco do que é o agro, né, para essas crianças, que elas já vão se familiarizando com isso e despertando interesse para a ciência, para a tecnologia. Kaile Rodrigues para o SBA. E agora vamos falar sobre touros melhoradores. A Fazenda Rodeio, que fica no município de Santa Rita do Pardo, aqui no Mato Grosso do Sul, conseguiu melhorar a recria. O produtor teve uma queda no tempo para os abates, ou seja, diminuiu o tempo de abates dos machos. Em 4 anos, melhorou o desfrute das fêmeas, que hoje parem mais cedo. Em 5 anos, triplicou o resultado da precocidade sexual. Acompanhe mais informações. Estou na Fazenda Rodeio, que fica aqui em Santa Rita do Pardo, no Mato Grosso do Sul, ao lado do Sérgio Nunes, que é
o cara que toma conta disso daqui, que depois que conseguiu terminar de formar a propriedade da família, mais ou menos 5 anos atrás, começou a fazer o investimento em touros melhoradores. Foi até a Fazenda Segredo, que não fica longe daqui, em Bataguaçu, você já ouviu muitas vezes falar da Fazenda Segredo, e através desse investimento eu queria que você falasse como é que foi a evolução a partir do momento em que você começou a adquirir touros com qualificação genética. A partir do momento que a gente começou a fazer uma seleção de vacada e precisava dar um acréscimo de genética à parte de touro, que a gente ainda pecava nessa área, a gente, indo em dia de campo lá na Fazenda Segredo, começou a conhecer o manejo, o sistema deles, e gostamos e começamos a pôr em prática aqui na fazenda. E a partir de 2013, quando a gente comprou os primeiros touros, a gente começou, nascendo os produtos em 2014, começou a ver um acréscimo genético visível assim, e com isso começamos a comprar mais touro, e hoje 100% da tourada é da Fazenda Segredo. Bezerrada foi melhorando em termos de ganho de peso na desmama, a recria foi ficando melhor, a gente conseguiu reduzir o abate dos machos aí, que era em torno de 35, 36 meses, a gente hoje começa a bater macho aí de 24 meses, sem falar nas fêmeas, que a gente começou a fazer o trabalho de fazer uma estação fora de época, para medir precocidade em cima do rebanho, e isso a gente está conseguindo uma evolução, a cada ano a gente está conseguindo uma evolução em cima das fêmeas também. Você tem cada vez mais super precoces e precoces, começaram há pouco tempo esse desafio, com os touros, elas já são filhas dessa genética, né, Serginho? Sim, hoje as matrizes mais novas que a gente tem na fazenda já são filhas de touros da Segredo, e ela vai demonstrando, a cada ano que passa, ela vai demonstrando mais precocidade, aumentando os índices e fazendo também com que a desmama seja melhor a cada ano. Um dos atrativos desses touros para arrodeio foi a certificação com o SEIP, concedido pela Companhia de Melhoramento aos 20% melhores animais de cada safra, o que ajudou a fazenda a melhorar o desfrute das fêmeas, passando em 4 anos de 400 para 600 matrizes que hoje parem mais cedo, perto de 2 anos, reconcebem melhor, seja na IATF ou monta natural com touros qualificados, e melhoram os resultados finais no sistema de ciclo completo praticado aqui. Como você já ouviu falar que a Companhia de Melhoramento é a certificação que coloca esses reprodutores em condições de trazer resultados aqui para a Fazenda Rodeio, eu estou com o representante da companhia aqui, o Marcelo Almeida. Um touro como o que ele está comprando na Segredo não custa, ele tem que valer. A gente tem visto isso nos números, né, Marcelo? Exatamente, Daniel. O valor genético dos touros, ele realmente não é custo, ele é um investimento necessário para o aumento de produção na pecuária de resultados. Quando a gente vê uma fazenda como a Fazenda Rodeio, que ao longo de 5 anos triplicou o seu resultado de precocidade sexual, a gente entende claramente qual que é o efeito, o impacto de uma genética especializada para a produção, para o encurtamento de ciclos e o aumento de resultados. A gente consegue então imprimir todo esse diferencial genético localizado nos animais, nos machos, a gente consegue disseminar no rebanho de uma maneira muito econômica através dos touros usados em monta natural. Então, o SEIP é, na verdade, um certificado de garantia da qualidade do animal que está sendo adquirido e, principalmente, o atestado de segurança do uso desse animal em relação a características de crescimento, de qualidade de carcaça e principalmente precocidade sexual. A fonte, como já foi dito, desses resultados todos é uma genética cuidadosamente trabalhada na Fazenda Segredo, representada aqui pelo Zé Eduardo. O seu Adilton Boff, da Segredo, sempre teve a preocupação de resultado. E o seu resultado melhor está na casa do seu cliente. O conceito da Fazenda Segredo em produção, diminuir idade de abate, diminuir idade ao primeiro parto, isso aí nós estamos vendo na prática o resultado desse trabalho. Então é uma satisfação muito grande mesmo a gente chegar e ver que o nosso parceiro está tendo resultados bem satisfatórios. Zé, hoje nós temos várias certificações e cada um busca aquilo que precisa. A de vocês é o SEIP, através da Companhia de Melhoramentos. A pessoa que fizer conta tem que ir atrás de um touro melhorador. Com certeza. Um touro melhorador é o que vai trazer
esse benefício que nós estamos vendo aqui atrás. Um touro Shape, com certeza vai ter essas vantagens todas que a pecuária precisa, que a pecuária está buscando para se tornar cada vez mais rentável. Quem compara, compra Shape. Daniel de Paula para o SBA. Mês de dezembro de 2018 foi um mês de poucas chuvas em boa parte do Brasil, o que trouxe prejuízo para a cultura da soja. Há uma previsão de quebra em vários estados de cerca de 15% a 20%. Atualmente, pouca chuva no interior do Nordeste. Há 30 dias não chove de maneira significativa no interior da Bahia e também no sul do Maranhão e no Piauí, Matopiba. A Maria Clara, ela tem as informações. Maria Clara, quais são as áreas do Nordeste que devem receber chuvas nestes próximos 15 dias? As imagens de satélite até mostram bastante nebulosidade pelo nordeste do Brasil, mas a chuva tem ocorrido de maneira bastante pontual, principalmente entre áreas do norte do Maranhão e o Rio Grande do Norte. O interior da Bahia segue com tempo mais seco e temperaturas bem elevadas. No entanto, ainda temos os índices de água no solo favoráveis em parte aqui da região, mas já estão diminuindo bastante em grande parte da Bahia e até mesmo no interior do Ceará. Para os próximos dias, a chuva deve ocorrer principalmente nestas áreas ainda ao norte da região. Isto porque temos um sistema atuando em altos níveis da atmosfera que favorece a formação destas nuvens mais carregadas, enquanto que áreas da região do interior do Nordeste seguem ainda com um tempo mais instável, com previsão de chuva fraca, mas com baixos volumes acumulados e com temperaturas elevadas. No segundo período, de 16 a 20 de janeiro, seca bastante no interior da Bahia, não tem previsão de chuva em grande parte do estado, apenas nas áreas litorâneas é que deve chover. A chuva continua concentrada nas áreas mais ao norte, mas principalmente entre o Maranhão e o Piauí, com acumulados de até 50 milímetros. E no último período, de 21 a 25 de janeiro, volta a chover em parte da Bahia, mas ainda com baixos volumes acumulados, apenas 5 milímetros, e áreas aqui também do norte da região com acumulados mais baixos, apenas 15 milímetros, nas áreas entre o Maranhão e o estado do Piauí. Ok, obrigado Maria Clara pelas informações sobre o clima na região nordeste do Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho voltamos com mais pecuária. Fique ligado, eu volto em instantes. Com esse novo cenário que estamos vivendo no Brasil, né, cenário político, há uma grande expectativa por parte do setor rural do novo governo, no que se refere ao apoio ao agronegócio. E atenção, você pecuarista, você agricultor, o crédito agrícola não deverá ser reduzido em 2019. A nova administração do Banco do Brasil não tem a intenção de reduzir o volume de financiamentos rurais. O entendimento tanto do Banco Central como do Ministério da Economia, segundo a avaliação do novo presidente do Banco do Brasil, o Rubem Novaes, é de que seriam necessários menos subsídios nos juros de crédito rural e mais apoio ao seguro agrícola. Muito bem, é muito importante, né, que o produtor rural tenha esse apoio do governo, né? Esse apoio do governo para que ele tenha o crédito disponível para a produção agropecuária. Bom, e nesta quinta-feira o dólar voltou a subir para a surpresa de quem espera a continuidade de baixa. Nós vamos para o intervalo comercial, depois do intervalo vamos conferir as informações com o Walter Puga Júnior sobre a moeda norte-americana, né, que está aí, né, nessa crescente. Bom, vamos agora então, hoje à noite, antes da gente ir para o intervalo comercial, reforçar para você que hoje à noite nós teremos o leilão da Leilo Sul, gado de corte, depois na batida do martelo, nós teremos esse evento ao vivo aqui de Campo Grande, é virtual, mas o Catatal estará nos estúdios aqui do SBA batendo o martelo, evento que traz em oferta 1.200 animais para cria, recria e engorda, tá certo? Logo mais então, leilão gado de corte da Leilo Sul, primeiro leilão da empresa este ano de 2019. Nós voltamos em instantes. Muito bem, nós vamos agora trazer outras informações para você do agronegócio. Vamos falar sobre o litro do óleo diesel negociado nesta quinta-feira, dia 10, nas refinarias, está mais
caro. De acordo com a Petrobras, o preço do combustível passou de R$ 1,85 para R$ 1,90. Esta é a primeira alta desde 1º de janeiro, quando subiu R$ 1,80, subiu de R$ 1,80 para R$ 1,85. No fim de dezembro, a Petrobras anunciou a aprovação de mecanismo financeiro de proteção complementar à política de preços do diesel. Segundo a empresa, o mecanismo objetiva permitir a opção e adotar períodos de estabilidade no preço do produto por prazos curtos, até 7 dias consecutivos, em momentos em que houver forte oscilação nas cotações internacionais do derivado e também do câmbio. O mecanismo de proteção já existe para a gasolina. A Petrobras ressaltou que o preço do diesel se refere ao produto que é vendido nas refinarias para as distribuidoras e representa apenas uma parcela do valor do combustível vendido nos postos ao consumidor final. Na composição de preços ao consumidor entram ainda o custo do biodiesel, os tributos e as margens de distribuidoras e revendedores. Muito bem, nós vamos agora para a redação do SBA. Nós vamos conversar com o repórter José Cunha, que tem as informações direto da redação. Vamos saber dele quais são as informações. Vai trazer informações sobre o leite, José Cunha. É isso, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Éder Campos. Boa tarde a todos que acompanham ao Mais Pecuária. É isso mesmo, viu, Éder? Depois de atravessar uma das piores crises em 2017, o setor lácteo pôde respirar um pouco mais aliviado em 2018, segundo pesquisadores do CPEA. O ano foi marcado pela intensa valorização do leite ao produtor, o que esteve atrelado à oferta limitada e à maior competição entre empresas para assegurar a compra de matéria-prima. Os baixos preços no final de 2017 fizeram com que muitos produtores saíssem da atividade na produção, né, ou diminuíssem os investimentos, resultando em uma queda na produção. Por esse motivo, de janeiro a junho, o preço do leite subiu 26,2% em termos reais, deflacionado pelo IPCA de novembro de 2018. Entretanto, de maio para junho, esse aumento foi de apenas 2%. O preço médio do leite ao produtor registrou em dezembro queda de 9,4%, a mais intensa do ano. De janeiro a dezembro, o preço médio do leite foi de R$ 1,29 o litro, 6% superior à de 2017. Éder Campos. Ok, José Cunha, obrigado pelas informações. Você volta daqui a pouco com outras informações do setor rural. Direto da nossa redação, o José Cunha trazendo os detalhes aí do preço do leite pago ao produtor rural. Bom, e agora nós vamos a São Paulo conversar com o Walter Puga Júnior, porque nesta quinta-feira o dólar voltou a subir, para a surpresa de quem espera a continuidade de baixa. Vamos então bater um papo com o Walter Puga, que traz as informações. Walter, boa tarde para você, ou já boa noite, né? Hoje, bom, Zaidan está de férias, você sabe, Renata também hoje pegou uma folga e eu estou aqui com vocês, né? Prazer mais uma vez falar com você. Éder, é um prazer conversar com você, há muitos anos trabalhamos juntos. Bom, vamos falar sobre o dólar, né? O dólar vinha no movimento de baixa, chegou a operar hoje abaixo de 13,70 e a expectativa é de que continuasse em baixa hoje. Ocorre que houve um fluxo de saída de dólares muito grande no país e essa saída trouxe para cima de novo as cotações do dólar. O dólar fechou a R$ 3,70 mais 90, quase 13,71, subiu 0,58%. Agora, qual é a perspectiva para o dólar daqui para frente? O mercado de câmbio, no entanto, dá sinais aí de resistência àquela pressão desfavorável a riscos no exterior. Subiu, mas a perspectiva continua de queda. O dólar deve operar nos próximos dias abaixo de 13,70. Não há razões internas, pelo menos, no Brasil, que justifiquem uma valorização do dólar.
ao contrário, seria uma queda. O que se espera e continua se esperando é uma queda para o dólar. No entanto, há as oscilações com pressão externa, né? O que ocorre fora do Brasil influencia muito o mercado de câmbio. Quem acompanha o noticiário do SBA sabe disso. A moeda brasileira já acumula valorização de 5% só no início deste ano, destaque entre as principais divisas em todo o mundo, ou seja, há uma recuperação consistente do real. Os operadores comentam que ainda é cedo para apostar aí numa mudança da atuação do Banco Central em relação àquela oferta de dólares que diariamente o Banco Central faz. O que se espera é que realmente até o final do mês ele faça a rolagem de mais 13 bilhões e 400 milhões de dólares aproximadamente, ou seja, renegocia esses dólares, significa jogar dólares no mercado, lançar dólares no mercado. É uma operação mais sofisticada, chama swap cambial tradicional, mas resumindo, Banco Central entregando dólares ao mercado. Isso, lógico, não deve mudar e como não muda, a perspectiva é de que o dólar tenha nos próximos dias uma queda. Agora, há influências externas sim. Fora do Brasil, nós temos a discutida, né, relação entre Estados Unidos e a China, que agora sinaliza algum acordo no futuro, muito difícil, é verdade, mas é um acordo, e há também preocupações com a economia como um todo, né? Já está afastada, a princípio, aquela preocupação com a economia americana, que estaria em desaceleração, mas, de outro lado, há preocupações com a economia chinesa, que, pelo jeito, não deve crescer como cresceu nos últimos anos, ou seja, há uma redução no crescimento chinês. Tudo isso movimenta o mercado financeiro internacional. Agora, a expectativa, eu volto a afirmar, é que nós tenhamos aí queda do dólar. E antes de encerrar, o que eu gostaria de frisar é que nós temos a Bolsa renovando um novo recorde, viu, Éder? É o recorde pelo terceiro dia, né? O que acontece é que depois de iniciar o dia em baixa, o índice Bovespa, que é aquele índice que reflete a movimentação dos papéis com as ações mais negociadas aqui no Brasil, operava com valorização, fechou aos 93.805 pontos, mais uma alta de 0,21%, né? Isso mostra que há uma confiança, pelo menos do investidor brasileiro, nas propostas do novo governo. Resumindo, o que nós temos neste momento é uma perspectiva ainda positiva. Mesmo com a alta do dólar, o que se espera é continuidade dessa baixa do dólar ou manutenção abaixo de 13,70 e a Bolsa ainda renovando recordes. É com você, Éder. Ok, Walter, obrigado pelas suas informações. Excelente fim de tarde para você aí em São Paulo. Bom, informações então direto da BMF Bovespa, o Pulga com informações sobre a Bolsa, né? E também as negociações da Bolsa e a moeda norte-americana. Agora vamos falar de pecuária, uma raça espanhola que está fazendo um grande sucesso no Brasil pela qualidade da carne, pela maciez, pelo sabor. E a carne também tem menos quantidade de sódio e menos colesterol e menos gordura saturada. Esses são atributos naturais da raça Asturiana de los Valles, que contribui para a alimentação mais saudável. A nossa equipe esteve no Mato Grosso e acompanhou o abate dessa raça em um frigorífico. O repórter Valdir Pacheco tem os detalhes. Veja aí. Uma raça bovina espanhola caracterizada por animais dóceis com ótima conformação e eficiência reprodutiva. A raça Asturiana de los Valles tem os animais criados dentro de uma cadeia sustentável que respeita o meio ambiente, os aspectos socioeconômicos e o desenvolvimento de uma agropecuária de corte dinâmica, inovadora, que leva a tecnologia desde a fazenda até a mesa do consumidor. Eduardo Grandal, há mais de 15 anos, importa e distribui o sêmen da raça espanhola Rúbia Galega para pecuaristas de Mato Grosso, que atendem exclusivamente uma rede de lojas. E agora lança um novo programa com a raça Asturiana de los Valles. Nós fomos consultados o ano passado por uma outra rede de varejo sobre a possibilidade de realizar de inclusive utilizar o Rúbia Galega em suas redes de lojas, né? Como não é possível devido à exclusividade que nós temos com o Grupo Pão de Açúcar, conversando com o Paulo aqui do Frialto, buscou-se uma nova alternativa, porque ele fará a prestação de serviço para essa rede de varejo. Está vindo uma raça chamada Asturiana de los Valles, é uma raça da Espanha, do norte da Espanha, da região cantábrica,
uma raça também muito parecida à Rubia Galega, com alto desenvolvimento. Essa raça já foi testada aqui, já foram feitos diversos abates que já comprovam a adaptação do animal, alto rendimento de carcaça também. Nossa equipe acompanhou o abate desta nova raça na planta frigorífica Frialto, no município de Matupá, localizado no norte de Mato Grosso, distante quase 700 quilômetros da capital Cuiabá. De novembro para cá, este é o terceiro lote de abate da raça bovina asturiana de Los Vales, aqui na planta da Frialto, o que comprova um alto rendimento de carcaça, que gira em torno de 59%, e na desossa chega a 82%. É um novo programa de produção que se inicia esse ano, ao redor de 20 mil vacas serão inseminadas para dar o pontapé inicial nesse ano, e depois é começar todo o trabalho que a gente já faz de sustentabilidade, a parte do meio ambiente, rastreabilidade, bem-estar animal, a parte social, que já isso já faz parte, o projeto já nasce com tudo isso intrínseco, né? Já é lei, né? Esse projeto ele conta somente com sêmen, né? Não pode importar o touro, né? Exatamente. O sêmen ele é a ferramenta fundamental para que a gente possa criar um programa com exclusividade. Se a gente tem animal vivo aqui, todo mundo pode fazer qualquer produção, e isso inibe que alguém valorize esse produto em remuneração, porque se todo mundo tem, por que eu vou pagar mais caro se eu posso comprar ali sendo mais barato? Então é uma cadeia fechada também. A ideia é que a gente trabalhe inicialmente nessas 20 mil vacas, são 6 produtores somente. Esse programa, à medida que ele for crescendo, a gente vai incorporando. Antes de incorporar um novo produtor, a gente tenta utilizar o máximo das matrizes possível de cada produtor, para que a gente vá crescendo com toda a sustentabilidade, também com os produtores organizados, e trabalhar com certeza com poucos produtores, porque um programa desse ele requer alguns cuidados. O fundamental é que nós precisamos abater animais nas 52 semanas do ano. Não tem como criar um programa para o varejo sem que exista um abate nas 52 semanas do ano, senão vai faltar carne na gôndola, né? Pecuarista na região, Bento Gonzaga, nos próximos meses vai iniciar a IATF para inseminar sua vacada. E para isso tem buscado informação da raça e acompanhou o abate na Frialto. Nós fizemos a viagem para a Espanha para conhecer a raça asturiana do Vale, junto com o Frialto e Eduardo Grandal e outros pecuaristas. E o que nós notamos foi que a raça deles, sendo trabalhada pura há muitos anos, a seriedade que eles estão tendo e a seriedade que vai ser esse tipo de programa no Brasil, claro que nós, PSLM, optamos por entrar também. Eu acredito que esse trabalho vai ser, para nós, pecuaristas, dentro desse programa, muito vantajoso no sentido financeiro da coisa, porque a gente trabalha com a propriedade que adquire, recria e engorda, buscando sempre margem de lucro. Quanto mais produtividade, mais rentabilidade financeira, melhor. Então, esse projeto vem para isso, agregar mais quilo de carne dentro da nossa fazenda, aumentando a produtividade e melhorando o nosso financeiro. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Bom, na matéria ficou evidente também que existe uma outra raça espanhola, a Rubia Galega, que está no Brasil e faz parte de venda na gôndola de uma grande rede de supermercados. E nós continuamos destacando para você o melhoramento genético, a pecuária brasileira. Bom, aqui no Mato Grosso do Sul, muita gente conhece o Saladino Gonçalves Nunes, porque ele foi representante da Embrapa antes da instituição estar instalada aqui no Mato Grosso do Sul. E ele tem uma fazenda, a Fazenda Mirante, 58 anos de seleção genética de animais da raça Nelore. E nós vamos conhecer um pouco desse trabalho que ele realiza nesse tempo de seleção. O José Cunha foi até a fazenda, que fica em Terenos, aqui no Mato Grosso do Sul. Visitamos uma propriedade rural no município de Terenos, no Mato Grosso do Sul. A Fazenda Mirante possui 1.300 hectares de pasto formado para a criação de gado da raça Nelore, com altos índices genéticos. A propriedade pertence ao seu Saladino Gonçalves Nunes, engenheiro agrônomo aposentado pela Embrapa Gado de Corte, de onde foi o primeiro chefe de pesquisas. Ele investe na produção de animais melhoradores desde 1962. De lá para cá, nós estávamos criando animais e produzindo bezerros
coisa que nós viemos fazendo atualmente e com relativo sucesso. Tratamos da produção de touros Nelore, com já alta categoria. Em 2012, eu tive satisfação de fazer para ele um plano de trabalho para ingresso dele no programa Gene Plus. Então ele passou a trabalhar com um pouco mais de cuidado na parte de seleção, de planos de acasalamentos, e hoje é muito bem assessorado pelo técnico Rodrigo Bonilha, que é um jurado também da BCZ, muito competente, e que também presta serviço ao programa Gene Plus. Então ele está muito bem assessorado. E eu fico muito feliz de perceber que agora ele está deslanchando aí, né, para levar o trabalho dele para a cadeia produtiva, né? A fazenda trabalha com um sistema produtivo visando a eficiência. Por isso, todos os cuidados com nutrição e sanidade são minuciosamente tomados para garantir a qualidade do rebanho. Os animais recebem um bom manejo no período das águas. Quando chega na seca, nós nos preocupamos em reduzir o estoque animal para poder passar bem essa fase crítica. E a suplementação é de acordo com a necessidade de desempenho. Se nós projetamos um desempenho, nós melhoramos a suplementação. Se não, a suplementação mineral com bom manejo de capim. Com relação à sanidade, é um cronograma profilático de vacinas, das principais vacinas, né, que o rebanho precisa se proteger, e um bom controle de endo e ectoparasitas. Dessa maneira, nós deixamos o rebanho numa condição boa para se produzir mais e melhor. A fazenda possui aproximadamente 1.000 matrizes da raça Nelore, todas elas com a chancela do programa Gene Plus da Embrapa e PMGZ da Associação Brasileira de Criadores de Zebuínos. O programa de melhoramento genético, ele tem como objetivo melhorar os níveis de produção, né, do produto, relacionado também ao seu meio ambiente. Então, nós fazemos parte desses 2 programas de melhoramento para, como eu havia dito anteriormente, tentar produzir animais que tenham índices genéticos superiores, de maneira que você procure estar sempre melhorando o seu rebanho, as suas qualidades e as suas características produtivas. A estrutura da propriedade é outro fator que agrega em todo o processo de melhoramento. Ela toda dividida com cerca elétrica. Nós temos aproximadamente invernadas de 80 hectares, então nós temos praticamente 8 divisões de 10 hectares cada uma. Nós temos água que é retirada do poço artesiano e é toda canalizada e levado para os bebedouros de concreto, para o gado também ter uma água de qualidade. José Cunha, para o SBA. Muito bem, a Maria Clara volta agora novamente com as informações meteorológicas para a região sul do Brasil. No sul, a chuva está perdendo a intensidade, mas deve voltar a chover. E nós vamos saber da Maria Clara quais são essas intensidades de chuvas nos acumulados até o final de semana. Maria Clara. As imagens de satélite ainda mostram alguma nebulosidade pela região sul, mas a chuva já perdeu intensidade pelo estado gaúcho, deve dar uma trégua rápida nos próximos dias, mas a expectativa é que já neste fim de semana novas instabilidades voltem a se formar pelo Rio Grande do Sul. Os índices de água no solo estão bem elevados nos 3 estados da região e deve continuar chovendo, principalmente em áreas da fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai e também na faixa leste aqui de Santa Catarina e do estado do Paraná, com acumulados bem significativos, podendo chegar a 70 milímetros em 5 dias. No segundo período, de 16 a 20 de janeiro, a chuva segue mais concentrada no Rio Grande do Sul, com acumulados de até 50 milímetros, mas as instabilidades não conseguem avançar até o norte do Paraná. Ou seja, a chuva fica mais concentrada pelo Rio Grande do Sul, continua chovendo bastante na fronteira com o Uruguai, mas nas demais áreas da região, a chuva é localizada e pontual, com no máximo 30 milímetros. No terceiro e último período, entre 21 e 25 de janeiro, chuva generalizada pela região sul, mas os acumulados são de 30 milímetros, ou seja, 30 milímetros em 5 dias. São pancadas isoladas, não é uma chuva generalizada que traz, aliás, não é uma chuva frequente associada à passagem de uma frente fria, é uma chuva pontual associada ao calor e à umidade. Pancadas típicas de verão. Então, essa chuva favorece os índices de água no solo diminuírem ao longo dos próximos dias.
produção de carne bovina como atividade econômica rentável no estado de São Paulo não é uma tarefa fácil, mas esse foi o objetivo do empresário do ramo de cosméticos Luiz Celso Rodrigues, que ingressou na atividade há 10 anos. Nesta uma década de trabalho, a tecnologia sempre esteve presente na vida do pecuarista. Em uma área de 7 alqueires, no município de Fernão, a 61 km de Marília, o produtor atua exclusivamente no sistema de engorda, por meio de um confinamento que atualmente comporta 200 cabeças, mas com previsão de chegar a 500 animais confinados. A ideia era comprar uma fazenda grande no Mato Grosso, e eu falei assim, eu não quero ir para o Mato Grosso, eu quero ficar aqui dentro do estado de São Paulo e mostrar que numa propriedade pequena há condições de produzir animais de alta performance, entendeu? De carne, e com custo-benefício muito bom. Eu achava que, por exemplo, mesmo com as terras mais caras, o valor agregado maior, eu acredito que você também dá para fazer alguma coisa diferente aqui, é o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo uma carne de alta qualidade. Nós trabalhamos aqui com a raça Angus, né? Tanto a Black como a Red, entendeu? E tipo assim, a gente traz do Rio Grande do Sul, né? Os animais desmamados, eles chegam aqui, ficam 220 dias no confinamento e já estão prontos para o abate. A gramínea do sítio São Vicente é tratada como cultura e está presente em toda a área da propriedade, para servir os animais do confinamento. Os 7 hectares são irrigados para que não haja oscilação no fornecimento deste alimento. E a mecanização da colheita do pasto é outro ponto alto do sistema produtivo de Luiz Celso. E nós estamos fazendo a produção aqui no mais, assim, pendendo para o natural. Estamos produzindo a grama, estamos praticamente jogando a natureza mais próxima do animal. Então hoje a gente tem aqui o campo de feno aqui, que é cortado e servido para eles rapidamente. Eles chegam aqui na faixa de 160 quilos a 200 quilos. Já saíram tudo com 400 quilos nesse período de 220 dias. Então são animais todos numa faixa aí de 15 a 18 meses. O consumo dele diário, ele gira em torno aí de 8 a 9 quilos de grama dia. Nosso hoje custo dele diário gira em torno de R$ 3,48 dia. Isso para nós é perfeito, porque nós tivemos aí o último lote agora, que nós abatemos, deu 1,2 kg dia de ganho de peso. E daqui a pouco, às 8h30 da noite, pelo Canal do Boi, você vai acompanhar o leilão virtual Gado de Corte da Leilosul. 1.200 animais à venda, animais para cria, recria e engorda. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com outras informações. Não saia daí. Que as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho não é nenhuma novidade para ninguém. Mas para um setor específico da economia, ver o sexo feminino dominando os negócios ainda é pouco comum ou é incomum. Mas estão abertas aí inscrições e inovações e sedentas mulheres por conhecimento. As mulheres estão consolidando seu espaço também no campo. Já foi comprovado pelo IBGE que as mulheres aumentaram sua participação no setor rural. A repórter Anelise Nicolodi conversou com algumas mulheres para saber como é essa mudança de comportamento. Vamos acompanhar. Ângela é administradora por formação. Casada com um produtor rural, ela começou aos poucos a ajudar na gestão da propriedade. Os resultados foram positivos e há 1 ano e meio ela montou uma empresa que administra os negócios de outras 3 fazendas. Eu iniciei o meu trabalho dentro da propriedade e isso eu acho que acabou espelhando outras pessoas, amigos nossos, em que
enxergar uma oportunidade de ver o crescimento para as propriedades deles também, conseguindo fazer essa gestão, que hoje é uma das ferramentas fundamentais dentro da agricultura, você ter uma boa gestão. Não adianta você ser um ótimo agricultor, você ter rentabilidades altas e você não ser um bom gestor. Então, a gestão tem que caminhar junto com a produtividade. Denise sempre esteve ao lado do marido, produtor de grãos e leite. Mas de uns tempos para cá tem se envolvido mais nos negócios. Procurou o sindicato rural e hoje está fazendo um curso para aprimorar a gestão da propriedade. Quando a professora perguntou no primeiro dia o que eu vim fazer aqui, aí eu disse para ela, eu vim aprender, porque eu também quero aprender sempre mais para ajudar meu marido a gente ter uma vida boa, né? E também deixar para as nossas filhas tanto uma herança financeira quanto cultural e do aprendizado do campo, que é o que a gente vive, né? E é uma coisa que é muito bonita e que eu me criei nisso. Então eu quero ajudar meu marido sempre a crescer mais na vida e ser feliz. Ver um grupo de mulheres assim reunidas para falar das coisas do campo, até bem pouco tempo era uma raridade. O programa Mulheres em Campo da CNA, desenvolvido pelo Senar no Rio Grande do Sul, é um case de sucesso. Já qualificou centenas de agricultoras que hoje têm papel importante nas decisões da propriedade rural. E surgiu, de fato, da necessidade da mulher caminhar cada vez mais ao lado do seu companheiro, né? Fazendo a gestão da propriedade, desde o início do planejamento das atividades até o produto final. Este programa, ele trabalha 5 módulos. O primeiro deles é um módulo onde as mulheres elas conseguem fazer um diagnóstico da propriedade rural, desde o parafuso até a colheitadeira, desde a pastagem até a mangueira que existe na propriedade. Então, um diagnóstico financeiro. O segundo módulo, que pode ser agendado uma semana, 15 dias, um mês, de acordo com a turma. E a gente termina lá no final dando importância para a liderança da mulher na propriedade rural, independente do tamanho da sua propriedade. A presença feminina no meio rural sempre existiu. O que mudou é que antes essa participação era voltada para o núcleo familiar. Os tempos são outros e hoje as mulheres estão participando das decisões e da gestão da propriedade. Elas estão sedentas por informação. Participam cada vez mais de espaços como esse, antes ocupados quase que exclusivamente por homens. Tem aumentado a presença das mulheres tanto na parte acadêmica quanto no campo e junto hoje nas multinacionais trabalhando. Ou seja, a mulher está tomando a frente tanto no campo, quando precisa administrar a propriedade, como também nesses eventos que a gente está participando hoje e trazendo todas as novidades tecnológicas. Cláudia é catarinense. Formada há 2 anos em agronomia, veio para o Rio Grande do Sul em busca de oportunidades no campo. Hoje faz parte da equipe de uma multinacional e tem orgulho em dizer que trabalha lado a lado com o produtor rural. O que mais me influenciou para fazer o curso, a graduação em agronomia, foi o fato dos meus pais serem produtores rurais. Meu pai só tem somente 2 filhas, então são as mulheres no campo. E a influência da minha família e o dia a dia no campo me fez pegar amor por toda a parte do negócio, desde o plantio à colheita. E foi isso que mais me incentivou para hoje estar trabalhando nessa área. E que hoje representa muito para o nosso país, né? Atualmente, 1 em cada 3 propriedades rurais do país tem mulheres ocupando funções de comando. Há 5 anos, eram 10%. Quando não são as principais responsáveis pelas propriedades, elas atuam como administradoras, dividem as atividades com um familiar ou estão sendo preparadas para assumir essas funções. Os dados são de uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. O levantamento foi feito ao longo de 2017 com 2.090 agricultoras e 717 pecuaristas de 15 estados brasileiros. Desde a parte da gestão até a entrega do produto final, Annelise. As mulheres hoje estão, inclusive, o próprio Senar do Rio Grande do Sul já capacitou mulheres para conduzirem os tratores, as máquinas agrícolas. Nós temos cursos nessas áreas e as mulheres estão, sim, não caminhando atrás, mas sim ao lado do homem para fazer uma gestão cada vez mais eficiente. Mais abertas à inovação e sedentas por conhecimento,
as mulheres estão consolidando o seu espaço. Como filho de produtor rural, eu lembro que a minha mãe apenas guardava as notas fiscais e não sabia quanto produzia, quanto ganhava. E como experiência minha, se a minha mãe não tivesse entendido, tido esse entendimento da necessidade dela começar a observar e fazer a gestão, com o falecimento do meu pai, a nossa propriedade não teria sido viável. Isso foi há 15 anos atrás e não existiam mulheres em campo. Hoje, a mulher, ela está junto, produzindo e mostrando a importância da gestão de quem realmente produz. Os avanços são consideráveis, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Olha, segundo o IBGE, a participação das mulheres saltou de 10% para 30% nos últimos 10 anos. O que representa essa força, esse crescimento da participação feminina no setor rural. E agora vamos falar sobre a temperatura, previsão de chuvas. Enquanto a chuva é intensa no sul do Brasil, as áreas da região sudeste seguem apenas com pancadas isoladas ou chuvas de manga. E os índices de água no solo já estão diminuindo, principalmente no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. A Maria Clara tem as tendências para o sudeste do Brasil. Vamos saber. Realmente, no sudeste do Brasil, a condição ainda é para calor e pancadas isoladas de fim de tarde, cada vez mais com menores volumes acumulados. Isto porque as frentes frias não conseguem avançar. Temos uma espécie de bloqueio atmosférico que impede o avanço dos sistemas frontais do sul para o sudeste do país. As imagens de satélite mostram pouca nebulosidade na maior parte do sudeste do Brasil. Para os próximos dias, os índices de água no solo seguem diminuindo, principalmente entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e a chuva que ocorrer fica mais concentrada entre São Paulo e sul de Minas Gerais. Mesmo assim, os acumulados não passam de 30 milímetros, uma chuva bastante pontual, sempre alternada por períodos de tempo mais firme com calor, favorecendo aí a evaporação da água no solo. Isso continua também entre 16 e 20 de janeiro. Não tem previsão de chuva significativa no sudeste e nestas áreas de Minas Gerais e do Espírito Santo nem chega a chover. Ou seja, o tempo vai ficando cada vez mais seco na região central do Brasil. Continua também com tempo seco entre 21 e 25 de janeiro. Grande parte da região recebe apenas chuva isolada e com baixos volumes acumulados. A única diferença é o sul do estado de São Paulo, que deve receber uma chuva um pouco mais significativa, mas mesmo assim os índices de água no solo vão ficar cada vez menores. É a tendência até o final do mês de janeiro. Não temos expectativa para uma frente fria que vá trazer uma chuva significativa para a região. Ok. Obrigado, Maria Clara, pelas informações. Bom, nós vamos falar agora de um evento que irá acontecer aqui no Mato Grosso do Sul, no município de Maracaju. Inclusive, o município está entre os 100 mais importantes municípios do agronegócio no Brasil. Está em 12º lugar no ranking. Bom, Maracaju recebe, então, no dia 16, 17 e 18, agora de janeiro, o Showtech 2019. A Kylie Rodrigues tem as informações. Produtores, técnicos, colegas, pessoal, profissionais do agro, estamos convidando a todos para que nos dias 16, 17 e 18 de janeiro estejam presentes no Showtech 2019 em Maracaju, na Fundação MS, e junto conosco, com a Embrapa, venha discutir as tecnologias que estão aí para serem utilizadas pelo nosso setor rural aqui no estado. Nós vamos para o intervalo comercial. Depois do intervalo, vamos trazer informações sobre tecnologias que são aplicadas no campo e que trazem aumento de produtividade. E lembrando que hoje também, pelo canal do Boi, logo mais à noite, leilão gado de corte da Leilosul. Animais para cria, recria e engorda. Quem bate o martelo é Éder Benite, já está conosco e eu vou bater um papo com ele ainda hoje aqui no Mais Pecuária. Daqui a pouco eu volto.
18 horas mais 53 minutos. Vamos agora para o Mato Grosso com Valdir Pacheco, que traz informações sobre um dia de campo especial, uma parceria entre a Embrapa e o Senar do Mato Grosso, que trouxe 2 dias de cursos e excelentes resultados para pesquisadores e também para produtores rurais de toda a cadeia do agronegócio da região. Veja mais na reportagem. Pela primeira vez em 8 edições, todas as principais estações do Dia de Campo destacaram resultados obtidos pela Embrapa Agrosilvo Pastoril. O evento é promovido em parceria com o Senar e IMT e acontece na vitrine tecnológica da Embrapa, onde pesquisadores da unidade e convidados abordam diferentes temáticas, mas sempre focados em dados locais. Nas edições anteriores, parte da programação era composta por informações de outras unidades da Embrapa, com dados obtidos em outros estados. Neste ano, o espaço para dados locais é consequência natural do trabalho que vem sendo feito na unidade de Sinop nos últimos anos. Nesta 8ª edição do Dia de Campo sobre sistemas integrados de produção agropecuária, as quase 1.000 pessoas inscritas estão participando de palestras técnicas em 4 estações como esta aqui atrás. E pela primeira vez, o evento está sendo realizado em 2 dias. Nesta estação, o pesquisador da Embrapa, Dr. Bruno Pedreira, apresentou informações consistentes de uma base técnica muito boa, mostrando o potencial da pecuária de corte com ganhos significativos de arrobas por hectare. Toda vez que a gente olha para a pecuária com um pouco mais de planejamento, com um pouco mais de gestão, com a ideia de obter métricas, obter metas dentro da fazenda, a gente consegue olhar para dentro do sistema com muito mais propriedade. Hoje aqui apresentamos resultados que variam entre 18 e até 40 arrobas conseguidas por hectare, nos sistemas de produção que vão desde a pecuária tradicional, que atingiram números entre 18 e 30, e a lavoura pecuária floresta, que atinge números entre 30 e 40 arrobas por hectare. Animais com desempenho médio acima de 560 gramas no dia, podendo até ter 740 gramas na média do dia, quando suplementados com proteico energético 0,1 ou 0,2. Então, se a gente busca ajustar essa coisa da tecnologia na fazenda, o ajuste fino do manejo do pastejo, da suplementação, a gente consegue ganhar muito na nossa pecuária no estado. Este consultor, de uma empresa privada parceira da Embrapa, abordou a importância do planejamento de forrageiras. Numa propriedade, ela precisa eu preciso saber o que eu estou produzindo de capim para poder ajustar a taxa de lotação. Isso tem sido uma coisa muito falha na pecuária, porque a pecuária tradicional tem feito sem planejamento e, por consequência, faz taxas de lotações muito baixas. O que a gente está fazendo é trabalhar com uma intensificação, mas sabendo para onde a gente tem que ir, seguindo para qual é o rumo que a gente vai tomar. Então a ideia foi mostrar para eles como fazer o planejamento, qual é a importância desse planejamento na hora de intensificar, para que a gente possa depois colher os resultados de melhor forma possível. E esses resultados são visíveis, né? Sim, a gente tem propriedades que são atendidas hoje, que a gente está produzindo em módulos de rotacionado 34 arrobas por hectare ano, enquanto a média nacional é 5 arrobas por hectare ano. Então a gente consegue não só visualizar, mas como o produtor sente no bolso o impacto disso, o que eu acho que é o que ele mais visa com a propriedade. A gente consegue fazer taxas de lotações muito elevadas em algumas áreas e eu preciso ter esse planejamento. Como, por exemplo, tem áreas que a gente está com 10 animais por hectare, fazendo 6, 7 UA por hectare. Esse resultado só se consegue com muito planejamento e muito trabalho lá na área de aplicação na propriedade. A essência da pecuária leiteira em sistemas integrados foi tratado pela pesquisadora da Embrapa, a doutora Roberta Canervali, que em breve apresentará números substanciais de produtividade. Todo o nosso discurso, explicando a lógica, explicando a combinação, do ILPF, as possíveis combinações, o que pode fazer e como isso complementa o sistema de produção de leite, é baseado nos estudos que a gente faz aqui. Então, os dados subsidiam a nossa conversa, mas toda a pesquisa subsidia essa passagem, transferência da lógica de funcionamento, A ILPF para o gado leiteiro cria uma ambiência para o gado que é favorável à produção. Isso aí aumenta a produtividade? Sim, hoje, atualmente nós estamos realizando esse estudo em termos de produção de leite, qualidade de leite em ambiente de Mato Grosso. Mas o que a gente já tem na literatura em ambientes nem tanto hostis como aqui em termos de clima, você tem números aí da ordem de 20% a 25% de
aumento da produção. Na verdade, a gente brinca que não é aumento da produção, é a vaca que não tem ambiência perde 20 a 25%. Né? Então, isso em ambientes, né, com medidas feitas em ambientes nem tão drásticos quanto aqui. A gente tem a expectativa de encontrar números bem maiores aqui, né? Então daqui a um ano a gente já tem dados para divulgar em relação a essa quantidade de perda quando você não dá uma ambiência adequada para o animal. Nesta mesma estação de sistemas integrados, o foco foi a intensificação ecológica do uso da terra, objetivando a microbiota do solo. Porque quanto mais complexo for o grupo de plantas que está na mesma área, eu tenho uma complexidade de exudatos dessas raízes. E a microbiota, então, também é favorecida, várias espécies, e isso vai gerando um equilíbrio microbiano. E aí eu tenho uma menor chance de ter algum patógeno sobressaindo, entre outras coisas. Então essa é a mensagem. Você intensificando o uso da sua terra, intensificação ecológica, reflete numa microbiota mais diversa, mais equilibrada. E dentre eles você tem também fixadores de nitrogênio, que são micro-organismos benéficos aí para o agricultor. Então esse foi o grande foco de hoje aqui para nós. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. O norte do Brasil continua com instabilidades e ainda chove na maior parte da região. A Maria Clara, de volta aqui ao Mais Pecuária, traz informações. Essa chuva continua no norte até quando, Maria Clara? No norte do Brasil, a instabilidade continua. As nuvens carregadas se formam por causa do calor e da umidade alta. As imagens de satélite mostram bastante nebulosidade, bem distribuída em grande parte da região. A chuva deve ocorrer a qualquer hora do dia nos próximos dias. Os índices de água no solo seguem mais elevados ainda na parte mais ao sul e mais baixos na parte mais ao norte. Agora, com relação ao volume de chuva previsto para os próximos dias, grande parte da região norte recebe cerca de 70 milímetros acumulados, enquanto que no Tocantins os volumes não passam de 30 a 50 e não deve chover em Roraima. Essa chuva perde intensidade no segundo período, de 16 a 20 de janeiro. Grande parte da região norte tem pouca chuva prevista e apenas estas áreas mais escuras é que recebem um acumulado mais expressivo, podendo chegar a 130 milímetros no Acre. No período de 21 a 25 do mês de janeiro, temos essa chuva ainda concentrada nestas áreas mais a oeste da região e grande parte aqui do Pará, Tocantins, Amapá e Roraima seguem com baixos volumes de chuva, ou seja, áreas do Mato Piba ainda com expectativa para diminuição dos índices de água no solo até o final do mês de janeiro. Muito bem, obrigado Maria Clara pelas informações e agora vamos destacar mais uma vez informações do Showtech 2019. O evento está marcado para acontecer em 3 dias, 16, 17 e 18 de janeiro. É o primeiro evento do agronegócio no calendário brasileiro. Vamos agora acompanhar a entrevista com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Veja. Eu queria convidar todas as produtoras e os produtores rurais de todo o Brasil para virem participar do Showtech do dia 16 ao dia 18 de janeiro em Maracaju. Esse Showtech que já é um sucesso absoluto e que esse ano vem trazendo um tema do conhecimento, né? Trazendo um tema da divulgação do conhecimento para todos os produtores rurais. Meus amigos, vamos estar lá do dia 16 ao dia 18 de janeiro, todo mundo participando do Showtech 2019. Um grande abraço. Muito bem. Inclusive, o SBA irá transmitir ao vivo o Showtech durante os 3 dias. Nossa equipe já está se preparando para essa viagem, para esse evento. E nós vamos agora falar sobre o agronegócio brasileiro, porque o Ministério da Agricultura divulgou com dados do IBGE informações sobre os 100 municípios brasileiros mais importantes, mais influentes no agronegócio. Nós vamos agora para a redação aqui do SBA
conversar com o repórter José Cunha, que traz esta informação. José Cunha, é isso mesmo? Então, nós temos aí 100 municípios mais que são fortalecidos, né, que são representativos no agronegócio, é isso? É isso mesmo, viu, Éder? Segundo dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referentes ao Produto Interno Bruto, mais de 5 mil municípios mostram forte crescimento nas principais regiões agrícolas. O levantamento, com base no valor nominal do PIB de 2016, revelou que 82% dos municípios brasileiros classificados como os maiores produtores do agro tiveram crescimento nominal superior à taxa anual do PIB do país, que foi de 4,4% entre 2014 e 2016. Quando isolados, os 100 maiores produtores agrícolas, o crescimento médio foi de 9,81% no mesmo período. Esses municípios respondem por 7,2% do PIB do país e por 27,5% do valor bruto da produção, o VBP. Ocupando as primeiras posições estão duas cidades do Mato Grosso, Sorriso, que obteve 12,76% de crescimento, e Sapezal, que registrou 22,84%. As duas cidades são seguidas por São Desidério, na Bahia, Campo Novo dos Parecis, também no Mato Grosso, Rio Verde e Cristalina, em Goiás, Igarapé-Miri, no Pará, e Jataí, novamente em Goiás. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Éder Campos. Ok, Zé Cunha, obrigado pelas suas informações. Eu só quero reforçar um pouquinho, né, esses dados do IBGE e do Ministério da Agricultura sobre esses 100 municípios brasileiros que são os mais representativos, né, para o agronegócio. O Mato Grosso do Sul tem 12 municípios nesse ranking. Maracaju, que é a capital da integração lavoura-pecuária, onde acontecerá a Showtech 2019, né, dias 16, 17 e 18, é o principal município do estado nesse cenário de 100 municípios do Brasil. Está em 12º lugar e o município produziu 1.800.000 toneladas de cana-de-açúcar na safra 2017, aproximadamente 1 milhão de toneladas de grãos de soja e 350 mil toneladas de milho. Isso mostra o potencial do agronegócio, não só no Centro-Oeste, mas também no Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial. Depois do intervalo, as exportações brasileiras para o mercado chinês e ainda os dados do 4º levantamento da Conab para a safra de grãos no ciclo 2018-19, divulgado nesta quinta-feira. Eu volto já já. Nós sabemos que a China está importando bem mais do Brasil do que nos últimos anos. Além da importação do algodão e da celulose, a China está em primeiro lugar na importação de carne bovina e também carne suína. Nós ficamos sem exportar para a China carnes, né? Mais de uma década, portanto 10 anos. Depois desse período, a China ficou com 1/5 de toda a produção de carne destinada ao exterior. O Brasil exporta 20% do que produz. Isso para a gente, claro, que é um ponto positivo, em especial para o setor rural. A soja também lidera as exportações, porém sendo 82% do produto comercializado para lá, para a China. Já a compra do óleo de soja pelos chineses é bem menor que há uma década. Em 2008, foi exportado para a China 830 milhões de dólares em óleo de soja do Brasil. Ano passado, 2018, foram apenas 163 milhões de dólares, diminuindo o potencial de industrialização de soja do Brasil dessa forma. Mesmo que os índices chineses tenha fechado em baixa hoje, com dados econômicos fracos, isso não prejudicará as exportações para lá. Os índices na quarta-feira subiram bastante por conta do clima positivo do final da reunião entre China e os Estados Unidos. Por outro lado, há desaquecimento da economia chinesa, refletida no pregão de hoje, já encerrado, né? Mas mesmo se eles crescerem menos, não reduzem o consumo de alimentos. Claro, isso porque o número populacional da China é muito grande, né? É o país que mais tem pessoas no mundo e aí há uma necessidade de alimentação.
Bom, e a seca prejudicou os produtores de soja em algumas regiões do país. Ainda assim, a produção do grão deve ter desempenho 13% melhor do que na safra passada. Essas e outras informações foram divulgadas pela Conab nesta quinta-feira em Brasília. Nós vamos até a capital federal com a reportagem da Catarina Martorelli. Veja aí. Uma safra maior em volume e em área plantada em relação à safra anterior. É o que prevê a Conab na produção de grãos. A estimativa é de pouco mais de 237 milhões de toneladas, especialmente por causa do algodão, amendoim, milho e soja. A soja, inclusive, deve ter queda na produção de 0,4%, especialmente por causa da seca em Mato Grosso do Sul, Goiás e parte do Paraná. Ainda assim, deve ter um desempenho 13% melhor do que na safra passada. A previsão é de 119 milhões de toneladas. E há de se levar em consideração duas coisas. A primeira é que já ocorreu veranico em outros anos. Isso é uma coisa que normalmente acontece, não em todos os anos. E outra é que não foi todo o estado que foi afetado. Então, algumas regiões houve problemas, isso está demonstrado inclusive na redução nas estimativas de produtividade nesses estados, mas ainda assim uma grande safra de soja, 118,8 milhões de toneladas. Então, ela só é menor do que foi a safra passada, que foi uma safra onde, plantada assim, praticamente todo o país, houve condições favoráveis em todo o país, em todo o ciclo da cultura. O governo federal disse que, por enquanto, não haverá nenhuma nova ação para atender aos produtores de soja prejudicados com o veranico. Não, ainda não, né? O que tem são ações já previstas, normalmente, que já está previsto pelas regras do Conselho Monetário Nacional, né? Que já fica no Manual de Crédito Rural. Quem pegou empréstimo pode ver negociação, quem fez seguro pode lançar mão do seguro, né? Não tem nada específico ainda. O arroz e o feijão primeira safra são culturas que aparecem com queda no levantamento, mas ainda não preocupa o setor, já que são culturas plantadas em fases. O produtor se autorregula. Havendo uma expectativa de melhora nos preços, por exemplo, ele aumenta a área numa safra. Se houve uma redução nos preços, ele diminui porque ele tem a possibilidade de se plantar então numa safra seguinte. A safra das culturas de inverno terminou em dezembro. Os resultados foram melhores do que na safra anterior, mesmo com as adversidades climáticas. A produção de trigo, por exemplo, teve aumento de 27,3%. Catarina Martorelli para o SBA. Muito bem, nós vamos agora a São Paulo novamente, direto para a BBM com Walter Puga Júnior, que traz informações sobre os mercados agropecuários. Vai falar agora sobre o milho, o frango e o suíno. Vamos saber dele quais são as informações desses setores do setor rural. Walter Puga. Olha, o que acontece, Éder, que a Conab divulgou hoje, nós comentamos isso há alguns minutos, né? O seu quarto levantamento que acompanha aí a safra, a próxima temporada 2018-2019. Agora, as alterações para o milho, em especial, no relatório deste mês, elas foram muito comedidas, foram muito leves. Bom, a produção do milho safrinha segue aí em cerca de 63 milhões e 730 mil toneladas. E o que, se for confirmado, vai representar uma alta aí de 18,10% na produção. Diante daqueles menos de 54 milhões de toneladas da safra passada, é uma alta expressiva, né? Nós vamos aí nos aproximando de 64 milhões de toneladas. Bom, considerando que nós vamos produzir agora, né, para o milho verão, o cálculo sobe um pouco, vai a 27 milhões e 450 mil toneladas. Resumindo, nós vamos produzir mais de 91 milhões e 190 mil toneladas, segundo a Conab, bem acima daqueles 80 milhões, 780 mil que nós produzimos na safra anterior. Bom, se isso se confirmar, haverá uma forte pressão sobre as cotações do milho. Se não tivermos nenhum problema climático, alguma alteração, semeadura com dificuldade, condições ruins, bom, aí sim os preços do milho continuam firmes. Agora, como o mercado fechou hoje diante dessa notícia, o mercado futuro já reagiu em baixa, né? Na B3, na Brasil Bolsa Balcão, milho negociado no mercado futuro para janeiro recuou 0,62%, caiu o milho para janeiro para R$ 38,39 a saca. O milho para março ainda se manteve estável a R$ 38,77 a saca. No mercado americano,
que tem outras influências, e o milho é comercializado em grande quantidade no mercado futuro, também houve uma queda hoje, viu? O mercado futuro lá nos Estados Unidos caiu para $3,82 por bushel, teve um reajuste negativo aí de 1,37%, ou seja, o milho lá em Chicago caiu 1,37%. O milho para maio também caiu. Eu falei do milho para março, agora o milho para maio caiu para $3,85 por bushel, caiu 1,22%. Então, baixa para o milho no mercado futuro, tanto no Brasil como lá fora. Agora, no mercado físico, ainda há regiões com preços firmes, viu? Segundo o CPEA, milho em Campinas sobe 0,18% e opera, em média, R$ 38,90 a saca. Então, o milho subiu hoje no indicador CPEA, que considera negociações na região de Campinas, né? R$ 38,90. Agora, segundo as corretoras da BBM, da Bolsa Brasileira de Mercadorias, o milho subiu em Minas Gerais, em Uberlândia e Uberaba. Subiu quase 1,5%, voltou a R$ 35,00 a saca. O milho também subiu em Goiás. Mineiros, por exemplo, operava com alta hoje de 1,72% em média a R$ 29,50 a saca. Isso em Mineiros. Em Sapezal, no Mato Grosso, milho subiu muito mais. Subiu 5%, foi a R$ 21,00 a saca em média. Informações de corretores da BBM, da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Agora, é estável ainda a cotação em média em Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, na Bahia, R$ 32,50 a saca em Luiz Eduardo Magalhães. E em Maringá, mantém ainda R$ 34,00 a saca, cotação estável. Então, o milho tem preços firmes, né? Agora, de olho nos custos de produção, produtor de frango e suíno acompanha de perto os preços, né? O CPEA já constatava que hoje, no interior de São Paulo, frango congelado, em média, era negociado a R$ 4,49 a saca, ou seja, recuou 0,44%. Estava a R$ 4,51, caiu para R$ 4,49 por quilo. Isso frango congelado. Frango resfriado, ainda estável, em R$ 4,51 por quilo. Produtor de frango espera manter essas cotações por mais um tempo. É o que se espera, antes que ocorra uma pressão maior, que já deve ocorrer nos custos de produção. Enquanto isso, o que ocorre no mercado de suínos, segundo o CPEA em Santa Catarina, estabilidade, R$ 3,26 por quilo para o suíno vivo, preço pago ao produtor, né, sem ICMS. Né? Agora, o milho tem estabilidade também de preço em Minas Gerais, a R$ 3,94 o quilo. No Paraná, estável a R$ 3,73 o quilo. Estável também no Rio Grande do Sul, a R$ 3,13 o quilo. Em São Paulo, no entanto, uma alta, viu? Em São Paulo, média paga para o produtor de suínos subiu 0,26%, R$ 3,91 por quilo suíno vivo em São Paulo. Ou seja, mercado ainda não cede para suíno nos últimos dias, é o que indicam os números apurados pelo CPEA. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre o mercado de boi gordo e de bezerro. É com você, Éder. Ok, Puga, por enquanto, obrigado. Você já volta, então, depois do intervalo comercial, direto lá da BBM em São Paulo, para o fechamento do mercado pecuário. O programa Café com Boi de amanhã vai apresentar aqui o Marcelo de Almeida Felício, que é um fazendeiro aqui de Colina, no estado de São Paulo. Ali ele trabalha com a sua família, é criador de Senepol. Portanto, o Marcelo aqui amanhã, 6:45. Até lá então, da manhã. Está pensando em fazer o teste genômico do seu rebanho, mas não sabe como começar? A CEMEX tem a solução. O programa Elevate elimina suposições e diz exatamente o que fazer com os resultados. Tudo isso com o uso de um simples aplicativo de celular. E o melhor de tudo, o Elevate ainda fornece informações exclusivas de fêmeas Immunity Plus. Entre já em contato com a equipe CEMEX e adquira mais essa inovação para o seu negócio. A nossa ligação com os animais é cada vez mais forte. Nós, da MSD Saúde Animal, estamos sempre junto aos médicos veterinários e produtores. Pesquisamos e desenvolvemos soluções para a saúde animal, contribuindo para uma produção de qualidade com segurança. Inovamos para proteger. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. MSD é Merck Sharp Dohme. Buscamos inovação todos os dias para entregarmos excelência, com qualidade e produtividade garantidas.
por gerar grandes resultados, que somos o Grupo Facholi, um grupo que inspira confiança. Meu hábito diário é ter meu gado sempre à vista. Você vê que todas as suas aplicações que você fez com investimento de sal, de herbicida, de cuboforte, de tudo que seja, o olho da gente se enche d'água. Você vê que o seu animal está respondendo e está ficando bonito. Não tem como largar mais. Como se diz, é o olho do dono que engorda o gado, né? Fonte de cálcio e fósforo orgânicos, vitamina B12 e colina, 18 aminoácidos. RoboForte, o olho do dono. Muito bem, 19 horas mais 20 minutos. Nesse terço final do programa, nós vamos dedicar à pecuária. Daqui a pouquinho, Walter Puga traz informações sobre o fechamento dos números da pecuária lá na BBM em São Paulo. Mas agora eu quero falar da nossa agenda de leilões. Conosco está o Éder Benite, o Catatal. Hoje à noite ele bate o martelo no leilão de corte da Leilosul, logo mais 20 e 30 horas de Brasília. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, meu amigo Éder. Tudo bom? Tudo jóia. Tudo beleza, né? Hoje, o grande leilão da Leilosul. Primeiro do ano, né? Primeiro do ano. Primeiro evento do ano. O amigo de casa, você que está aí assistindo, você que está aproveitando, não pode perder o trabalho que a Leilosul realiza hoje. É o primeiro leilão do ano e a oportunidade para o amigo, para você que precisa fazer a reposição. Estou aqui com o catálogo em mãos e para dizer para vocês o seguinte, que animais filmados no estado de São Paulo, animais filmados no Mato Grosso do Sul, uma oferta bastante diversificada, interessante isso aí, né? Olha que gadão, machos e fêmeas, Nelore e cruzamento industrial. Um detalhe interessante, porque a qualidade dos animais que serão apresentados, meu amigo Éder Campos, eu posso dizer para vocês com bastante propriedade. É qualidade, é capricho, é critério, oportunidade de bom negócio, são novilhas, são bezerros, animais PO serão ofertados, animais filmados em Piraju, estado de São Paulo, a 15 quilômetros, animais filmados no estado de São Paulo, em Presidente Venceslau, a 8 quilômetros de Alfredo Marcondes, né? Então aí é o trabalho do João Leonardo, da Leilosul, né? E na região de Bataguaçu, nós temos o trabalho do meu amigo Chimitão e toda a equipe lá de Bataguaçu, né? Então, os senhores têm aí, a 10 quilômetros de Bataguaçu, foram filmados vacas paridas, meu amigo Éder Campos, né? O amigo que precisa comprar vacas paridas, beleza. Então, o amigo tem essa oportunidade mais do que especial para que o amigo realmente possa fazer bom negócio. São novilhas de sobriano também serão ofertadas. Tá aí, macho de 2 anos, bezerros, uma bezerrada Nelore que é parada federal no estado de São Paulo. Enfim, é uma oportunidade boa. Olha, eu falei de vacas, né? Tá aí no vídeo. Olha que presentaço para o amigo de casa, para você de todo o Brasil. Região de Nova Casa Verde, 65 quilômetros de Bataguaçu. Tudo isso é para que o amigo realmente possa fazer bom negócio no leilão. É o primeiro leilão da Leilosul. É a primeira oportunidade de bom negócio para o amigo fazer a boa aquisição, para você comprar, para você fazer e ter aí o resultado mais do que positivo. Oportunidade de bom negócio, o amigo não pode perder no leilão que acontece logo mais, logo após o programa Na Batida do Martelo. Eu vou ter o prazer de estar no primeiro leilão do ano, com qualidade, com capricho e bastante oportunidade. Éder. Obrigado, Catatal. Daqui a pouquinho, no programa Na Batida do Martelo, nós voltamos para continuar esse bate-papo e apresentação dos lotes que serão ofertados, porque o leilão começa depois do Na Batida do Martelo. Exatamente. Tá certo? Tá certo. Obrigado, Catatal. Bom, nós vamos voltar novamente à BBM em São Paulo, porque nesse final de dia o Puga traz os fechamentos do mercado agropecuário. Vamos saber dele sobre o fechamento da pecuária também, porque temos aí esse acompanhamento do mercado pecuário na quinta-feira. Puga.
Bom, o que acontece, você comentava agora há pouco das exportações de carne bovina in natura para a China, né? Eu tenho uma informação interessante aqui, viu, Éder? Rapidinho. Hong Kong e China foram responsáveis, lógico, como se sabe, pelos excelentes números da nossa exportação de carne bovina in natura. Agora, toma nota, olha, os dois destinos, Hong Kong e China, receberam 43,7% de toda a carne embarcada pelo Brasil no ano passado. E eles respondem por quase 44,5% da receita obtida, segundo a SESEC, Secretaria de Comércio Exterior. Em termos absolutos, olha, China e Hong Kong compraram do Brasil mais de 716 mil toneladas de carne, os dois países, né? A receita desses dois destinos atingiram mais de 3 bilhões de dólares. E como o mercado terminava hoje, você comentava agora há pouco os preços do mercado, vamos lá. Segundo a Agrifato, em Sandovalina, em média, boi Europa, R$ 158,00 arroba, com 7 dias de prazo. Em Auriflama, no interior de São Paulo, R$ 154,00 a arroba, abate agora para 15 de janeiro, né? Agora, o mercado futuro sinaliza uma alta para boi gordo, viu? Na B3, na Brasil Bolsa Balcão, mercado futuro, boi para janeiro avançou para R$ 152,15 arroba. O boi para março subiu a R$ 152,45 arroba, ganhou 0,13%. E o boi para maio foi a R$ 151,20 arroba, subiu também 0,10%. O mercado futuro sinaliza preços mais altos para o boi no fechamento de hoje. Já o indicador boi gordo calculado pelo CPEA veio em baixa. O indicador é feito tendo como referência negócios no interior de São Paulo, fechou o boi gordo com queda de 2,65%. Boi caiu para R$ 149,05 a arroba no indicador CPEA. Repito, R$ 149,05 por arroba no indicador CPEA. Mercado futuro, volto a lembrar, fechou em alta. E o preço do bezerro? Em média, bezerro subiu mais de 1,30% no Mato Grosso do Sul hoje. Segundo o CPEA, bezerro subiu para R$ 1.263,75 por cabeça. A R$ 1.263,75 por cabeça, a alta foi de 1,31%. Bezerro sobe no indicador CPEA neste mês no Mato Grosso do Sul, 3,12%. E essas são as informações de destaque. Eu encerro por aqui minha participação. Eu volto para você em Campo Grande. Ok, Pulga, obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e até amanhã. Pulga volta amanhã direto de São Paulo com as informações do mercado agropecuário. Bom, nós continuamos sim destacando informações sobre a pecuária de corte. Vamos conferir informações sobre o boi gordo. Vamos saber como fechou o mercado nesta quinta-feira com informações da Scott Consultoria. Olá a todos! No fechamento do mercado do boi gordo desta quinta-feira, dia 10 de janeiro, o que vimos foi um mercado pressionado. Com o retorno das negociações na maioria das regiões, aos poucos vemos um aumento da oferta de boiadas terminadas, o que facilita as compras para as indústrias, que aproveitaram o momento para alongar as programações de abate. Paralelamente, a demanda por carne mostra sinais de recuo frente a dezembro, e isso refletiu em viés de queda no mercado. No fechamento de hoje, registramos desvalorizações da arroba do boi gordo em 6 praças pecuárias. Em Goiânia, no norte do Tocantins, Campo Grande e Dourados, o recuo foi de R$ 1,00 por arroba nos valores a prazo, o que representa uma queda de 0,7% na comparação dia a dia. Já nas praças do oeste da Bahia e Paraná, a queda foi de 0,3%. Em São Paulo, a referência continua estável frente ao último levantamento e a média das escalas de abate gira em torno de 6 dias. Foram registradas algumas indústrias com escalas mais confortáveis, que ficaram fora das compras. Cotações do boi gordo. Oferecimento Seva. Juntos além da saúde animal. Bom, nós vamos conferir agora as cotações do boi gordo com as informações da Scott Consultoria. Vamos para a Praça de Barretos, região sudeste do Brasil. Barretos, São Paulo, R$ 150,50 arroba do boi gordo à vista. Bom, comparativamente não tivemos variação de ontem para hoje. Araçatuba, São Paulo, R$ 150,50. Minas Gerais, em Belo Horizonte, a capital mineira, R$ 146,00. No Triângulo Mineiro, também nós temos R$ 146,00. Na região sul de Minas, R$ 144,00. Na região norte de Minas Gerais, R$ 145,00 a arroba do boi gordo. No Rio de Janeiro, a arroba ela esteve negociada em R$ 144,00. No Espírito Santo também R$ 144,00.
Confira agora a região sul do Brasil. Vamos para o Paraná, região nordeste do estado, R$ 149,00 o preço pago hoje. Houve uma variação de 50 centavos ontem, em relação a ontem. Em Santa Catarina, região oeste do estado, R$ 148,00. No Rio Grande do Sul, oeste, o quilo vivo, R$ 5,05. Em Pelotas, também temos o mesmo valor, R$ 5,05. Agora, região centro-oeste do Brasil, vamos saber como está a negociação com a arroba do boi gordo. Em Goiânia, capital do Goiás, R$ 136,00, é uma variação de R$ 1,00 em relação aos negócios de ontem. Região sul do estado de Goiás, R$ 136,00. Aqui em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, capital do estado, também uma variação de R$ 1,00. A arroba negociada hoje em R$ 141,00, menos R$ 1,00 em relação a ontem. Dourados, também no Mato Grosso do Sul, houve também um recuo, um leve recuo de R$ 1,00, R$ 142,00 negociado hoje aqui na região sul do Mato Grosso do Sul. Agora, Três Lagoas, R$ 138,00, nós temos o valor de fechamento para hoje, nesta quinta-feira, dia 10. Vamos para a região centro-oeste, para o Mato Grosso, Cuiabá, capital, R$ 136,00. Região norte do estado, também Mato Grosso, R$ 131,00. Região sudeste de Mato Grosso, R$ 135,00. Arroba, sudoeste do estado, R$ 134,00. E agora destacamos para você a região sudeste, não teve aí alterações nos valores pagos, portanto, nós tivemos aí variações durante esses últimos dias, tá certo? Bom, agora conferindo a região nordeste do Brasil, vamos para Alagoas. Alagoas, R$ 167,00 à vista, a arroba do boi gordo. A Bahia, região oeste do estado, R$ 149,50, uma variação de 50 centavos em relação a ontem, perdeu um pouco aí nesse comparativo. Bahia, região sul do estado, R$ 150,50. No Maranhão, região oeste do estado, R$ 136,00. E para fechar as cotações do boi gordo no Brasil, região norte do país, nós temos o Acre com R$ 124,50 com o preço pago pela arroba do boi gordo à vista. Redenção no Pará, R$ 130,00. Marabá, também no Pará, R$ 132,00. Paragominas, R$ 137,00. Região sudeste de Roraima, ou de Rondônia, perdão, nós temos R$ 134,00. Tocantins, região sul e também região norte, os valores são idênticos, R$ 134,00. Muito bem, com essas informações nós encerramos o Mais Pecuária de hoje. Eu volto já já com o programa Na Batida do Martelo. É o tempo de tomar um gole d'água e eu volto com você.